quero interromper teu silêncio, ó Pai, mas eu encontro paz no vento da aflição, quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é o oceano, me amarra no furacão, minha vida é uma vez, buscando direção, descansa em minha alma, acalma a tempestade, me ajuda o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, eu ouço a acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso nesse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Vem pra me confundir, ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei, sem meio ao teu silêncio, talvez tivesse que viver na superfície, sem poder respirar, talvez morrer, ou não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha vida não vale nada. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, eu penso acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso nesse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Coração agitado, acalma. Glória a Deus. Saúde os irmãos em casa na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar entregando os louvores e adoração. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a adoração, apresentamos nossos louvores neste momento, Senhor. Momento precioso de comunhão, de louvor, adoração. Receba neste momento, Senhor, todo o nosso louvor, todo o nosso agradecimento, Senhor, gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, Senhor. Assim receba o louvor desta noite, deste momento. Aqui entregamos de coração aberto, Senhor, ao Senhor, e nós agradecemos por tudo, Pai. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amados irmãos, vamos comigo. Abra suas Bíblias, vamos ver. Hoje nós vamos ministrar sobre Davi. É o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, 16. Vamos falar sobre a unção, né? A unção de Davi. A importância da unção, né? Quando Deus escolhe, quando Deus unge, Deus abençoa, Deus capacita, né? Amém? Primeiro livro de Samuel, 16. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Olha só, irmãos. Vou ler aqui alguns versículos e nós começamos. Então disse, começa do 1, tá? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Saul: como irei eu? Pois ouvindo Samuel, perdão. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Até aqui, irmãos. Pai, nós estamos diante da tua palavra, no livro de Samuel, 1 Samuel 16. Queremos pedir ao Senhor neste momento, Pai, a unção do teu Santo Espírito, revelação da palavra, da mensagem, o que nós precisamos ouvir nesta noite, a cada um de nós, quem está conosco na live, quem está aqui também na igreja. Entregamos diante do Senhor, Pai, venha fazer a tua vontade, seja para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Amém. Podem se assentar. Amados irmãos, aí de casa também, né, os que estão chegando, Deus abençoe. Saúdo a todos aí na paz do Senhor Jesus. Estamos trazendo a palavra que está hoje em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Nós vamos ministrar do 1 ao 13. Está falando, irmão, sobre a unção de Davi. Todos conhecem a história de Davi, todos conhecem, né, o chamado, tudo que Davi passou, né, toda a sua trajetória. Amém? Amém, Ivan? Deus abençoe, meu irmão. Estaremos orando por tua família. Tudo que Davi passou no seu chamado, né, na sua caminhada, na sua jornada, desde o início, aqui praticamente, amados irmãos, vai falar sobre o início do chamado de Davi. Olha como Deus, ele tem o seu escolhido, desde o, grande abraço, meu irmão, desde o ventre da mãe, tem escolhido desde quando está lá pequeno, está crescendo, está lá um menino ainda. Deus já conhece, Deus já sabe, Deus já tinha um plano na vida daquele jovem, daquele menino. E neste momento havia um rei que era Saul. A paz do Senhor, a irmã Rose, Deus abençoe. Boa recuperação aí, né? Em nome de Jesus. Então havia
um rei que estava reinando, mas Deus já tinha rejeitado, que era Saul. No seu tempo foi um bom rei, mas já tinha feito coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. E o Senhor já tinha olhado para um jovem, para um menino. A Bíblia não relata exatamente a idade, mas podemos aí supor que ele teria entre 13 anos, por aí mais ou menos, 12, 13 anos, ou de 10 a 13 anos, não mais que isso. E Deus já tinha escolhido este menino, porque sabia todo o potencial, sabia tudo que ele poderia fazer lá na frente. Olha só, então Deus chamou o seu profeta, um homem de Deus, ungido do Senhor, Samuel, porque naquela época, amados, os reis eram ungidos assim, eles derramavam azeite no rei, nos sacerdotes, para separar mesmo, ali para fazer aquela obra, né? Então, ele já tinha chamado aqui a Samuel e falado: olha, você vai ungir a quem eu te disser. Vai, a tal lugar que eu vou te mandar a ungir um rei. Olha que tremendo, amados irmãos. Como que Deus tem toda a sabedoria, e conhecimento. Janaína, paz do Senhor. Bem-vinda, Deus abençoe. Todo esse entendimento de conhecer o presente, o passado e o futuro, e nós vamos adentrar aqui nesta mensagem assim, ele tinha já rejeitado Saul, assim como Deus unge, levanta alguém, mas também Deus pode rejeitar, se estiver saindo dos planos de Deus, Então nós entendemos também que Deus, ele não vai forçar ninguém a trilhar os caminhos dele, porque é uma questão de livre-arbítrio, da pessoa. Ela tem que vir por amor, por sentir mesmo o amor de Deus, o chamado do Senhor. Amém, amém. Nós vamos colocar agora, eu creio que já estão, mas nós vamos colocar, se não estão, nós vamos colocar outra vez. No caderno de oração, ali já está. A Débora já está ali do lado, vai pegar o caderno, vai colocar os nomes: Ivan, Elaine, Estevam e João Gabriel. Amém? Correndo, né, irmão? Deus abençoe, meu irmão. Amém, amém. Deus abençoe, viu? Na paz aí, com Deus. Já estão no caderno de oração, tá? Seguiremos aqui orando por sua família. Amém. Deus abençoe. Então, Deus conhece, amados irmãos, tudo que vai acontecer. Olha só, então ele chamou, o profeta para ir a ungir um novo rei. Mas como assim? Se era um jovem, se era um menino? Olha só. Vamos começar aqui a partir pode ser do 1 mesmo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Olha só. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo a Saul me matará. Exatamente, O rei atual não ia gostar de saber que ele ia ungir outro rei. Então disse o Senhor: olha, tem uma estratégia de Deus, Olha, muitas das vezes não é inventado, é uma mentira, mas é uma estratégia.
E Deus usa estratégias também para que o seu propósito seja cumprido, né? Então, a estratégia era, vocês vão sacrificar. Aí, um bezerro, né? Vocês vão sacrificar uma bezerra das vacas e vai lá. O que era sacrificar na época, irmãos? Era oferecer a Deus aquela carne, aquele animal que estava ali. Eles iam orar, eles iam consagrar, iam sacrificar. Aí ia chamar os filhos de Jessé e Jessé também, para poder entrar lá sem nenhum problema, né? Para poder ter o assunto de ir a ungir um dos filhos de Jessé. Então Deus deu essa estratégia para ele. Olha só como é que Deus dá estratégias, irmãos, para a gente ir, caminhar, né? E seguir. Muitas das vezes parece que está apertado, está difícil o caminho, mas Deus vai dando estratégia. Irmãos, Deus fala de várias maneiras. Eu particularmente, é como que Deus me impulsiona, é assim, ó, a fazer algo. É tremendo isso. E aí não tem como, irmão, não tem jeito. Não tem jeito, você vai porque vai. Comigo é desse jeito que ele trabalha. Quando tem algo para fazer, eu tenho que fazer ali naquele momento. E não tem jeito de, quando é pregar uma palavra, quando é vir aqui na igreja, quando é fazer alguma coisa, estar em algum lugar, no coração queima, de vontade de fazer aquilo ali. Então é Deus te impulsionando a fazer aquela obra naquele momento. É assim que Deus trabalha. Então aqui, irmãos, Deus deu uma estratégia para Samuel. E ele disse aqui no 3, ó, e convidarás a Jessé, né, que era o pai de Davi, ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Aqui Deus falava com ele claramente, né? Deus falava com ele claramente. Então, teria que fazer aquele movimento. Comigo também é assim, vem daqui de dentro para fazer algo, e aquilo ali realmente Deus opera tremendamente. Era o que a pessoa estava esperando, era o que a pessoa tinha pedido em oração, e por aí vai Deus fazendo uma grande obra. E 4, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então, os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, é de paz a tua vinda? É de paz a tua vinda? Então, disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Olha só. Então nós vamos fazer aqui o altar, nós vamos sacrificar a Deus, e a forma que ele teve de reunir Jessé e seus filhos foi levar todo mundo para lá. Foi uma estratégia que Deus deu para poder ter o seu propósito concretizado, né? Olha só. E sucedeu, olha só, estando lá, né? Fizeram tudo ali, né? E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse. Então ele viu a Eliabe, que era o filho mais velho ali de Jessé, né? Um guerreiro forte, alto, todo, né? Tudo cheio de estilo. Então ele pensou que era aquele ali, né? Então o profeta olhou assim e falou para Deus, né? Está aí, ó, certamente é esse aí, está perante o Senhor, o seu ungido. Falou Deus, é esse aqui então, né, que eu tenho que ungir, né? Aí Deus já falou para ele. Porém o Senhor disse a Samuel, não te atentes para a sua aparência. Olha só. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha que tremendo, irmãos. O filho de Jessé, o primogênito, né, que era
mais forte, né, o mais velho. Então ele tinha uma estatura boa, né, de guerreiro. E o servo de Deus olhou e falou: é isso aí mesmo, já vou pegar o óleo e já vou tacar. Aí Deus falou: não é assim. Que Deus não vê como o homem enxerga. O homem olha o que está vendo ali, ó, diante dos seus olhos. Deus vai além. Deus enxerga mais. Deus vai além. Deus vê não somente o que o homem vê, mas Deus enxerga o que a pessoa tem no seu íntimo. Então ele foi claro aqui: olha, eu não estou escolhendo esse que é o mais forte, esse que é o grandão aí, não. Olha. Então Eliabe, que era o mais forte, não foi escolhido. Não que Deus falou: não, isso aí não, isso aí não é. Não tem, isso aí não é. Está rejeitado, não é esse. Porque esse pode ser forte, mas não é o coração que Deus escolheu. Aí o homem vê o que está na frente, né? E Deus olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Falou: não é esse não. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Aí Deus já não falou mais nada, ficou quieto. Se Deus não falar, não vai, tá? Se Deus não falar, não é. Se Deus não falar, não vai. Se Deus não falar, não é. Não é este escolhido. Olha só. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Passou todos diante do profeta Samuel, diante do homem de Deus. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Olha que tremendo. Olha só. Todos os que foram ali eram mais velhos do que Davi. Todos que foram ali tinham aparência melhor, era mais forte, né? Mas o escolhido não era nenhum deles. O escolhido não era nenhum deles. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus jovens? Cadê? Acabou tudo, não são esses. Como é que Deus não vai acertar, né? O profeta, ele desconfiou, mas se não tem ninguém aqui, então vou ungir quem? Mas Deus sabia. Tinha um menino lá cuidando das ovelhas. Boa noite. Tinha um menino lá cuidando das ovelhas. E este menino era o que seria chamado para a unção. E não estava ali, não havia passado diante do profeta. Então ele pediu para ir buscar, e mandou chamar. Deu certo? Pediu para ir buscar, né? Olha só, então não são esses, nenhum desses. Disse mais: acabaram os jovens? Ele disse: ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha, esteja aqui. Entenderam até aqui, gente? Então passaram os 7 filhos de Jessé, todos passaram, e nenhum daqueles eram. Esse não é escolhido. O escolhido do Senhor, amados irmãos, ele é diferente. O escolhido do Senhor, muitas das vezes, ninguém acredita, ninguém dá nada, as pessoas talvez olham, desprezam, está lá. Não é. O escolhido do Senhor, muitas das vezes, é um rejeitado,
O escolhido do Senhor muitas das vezes é aquele que ninguém acreditava. Por que Deus faz isso? Porque para Deus operar, irmãos, operar de Deus, Ele vai usar o improvável para fazer a diferença. Ele vai usar aquele que ninguém acreditava para fazer algo que vai deixar todo mundo espantado. Então é assim que Deus trabalha. No reino de Deus é diferente do reino do nosso mundo aqui natural, aonde o maior ganha do menor, o mais forte vai bater no mais fraco. É diferente, é o contrário, né? As coisas de Deus o menor vai vencer o gigante. Aquele que ninguém dava nada é esse que vai se destacar. Aquele que ninguém acreditava é o que vai dar certo. Quantas histórias se tem, mas daqueles que são escolhidos de Deus, que são ungidos do Senhor. Então Samuel disse para Jessé: enquanto não trouxer o menino, nós não vamos assentar para comer aqui na mesa. Então, 12. Então mandou em busca dele, e o trouxe. Era o que? Ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Era bonito, Davi, né? Supostamente ruivo, ou ele era branquinho, ou ele tinha o cabelo avermelhado, né? Era algo assim, mas não colocava medo em nada. Davi, magrinho lá, pequeno, né? Mas como assim, Senhor? Como que vai ser esse menino aí, ungido a rei? Aos olhos natural? Como? Como assim? Não tem como. Só que nós não entendemos o trabalhar de Deus. Não entendemos o trabalhar de Deus, irmãos. Por quê? Aqui foi chamado um menino, provavelmente entre 10 a 13 anos, para ser ungido rei no lugar do rei de Israel. Como que eu vou entender isso? Olha as coisas de Deus. Deus sabe o que vai acontecer daqui a um tempo nas nossas vidas. Deus sabe de todas as coisas. E Ele escolheu este menino, irmãos, com essa idade, entre 10 e 13 anos. Aqui, ele vai ser ungido rei. Mas ele não vai exercer a função de rei. Vão passar muitos anos para que ele comece a reinar. Primeiro em Hebrom, depois rei de todo Israel. Quanto tempo se passou? Olha só, um pouquinho para frente, segundo livro de Samuel, deixa eu ver. Olha só, em 2 Samuel 2, deixa eu ver, 2 no versículo 3, e fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom, certo? Acharam? 2 Samuel 2, 3, habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Então aqueles ungiram a Davi a rei de Judá, que era uma parte, não era todo Israel, em Hebrom. Então aqui ele foi ungido, irmãos,
se passaram aqui mais ou menos 13, uns 10 anos. Uns 10 anos. Porque aqui ele tinha 23 anos. Segundo os cálculos aqui que nós estamos fazendo aqui pela palavra. Porque ele foi ungido depois a rei de Israel com 30 anos. Então 7 anos menos, 23. 23. Né? Então aqui ele foi ungido rei de Judá, uma parte de Israel. Aí, vai duas páginas para frente. Segundo Samuel 5. Só um minutinho, volta comigo lá primeiro. De novo lá em 1 Samuel 16. Depois a gente volta aqui para a gente fechar. 1 Samuel 16. Aí mandou chamar a Davi. Davi chegou. Davi era um jovem, um menino, né? De semblante. É o 16, o 12, tá? Então mandou em busca dele e o trouxe. Era um ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, o Senhor falou para Samuel: pode ungir, que é esse aí. Levanta-te e unge, porque é este mesmo, é ele, é este o escolhido. Amém? Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Ok? Entenderam? Então aqui ele foi ungido menino, de 10 a 13 anos, mais ou menos. Então nós vemos que ele foi ungido depois a rei do quê? Rei de Judá, em Hebron. Então ele foi ungido a rei ali de uma parte do país, certo? Aí depois, irmãos, para terminar, 2 Samuel 5. Davi é constituído rei de todo Israel. Agora ele já foi ao que realmente Deus tinha de propósito na vida dele. Partido 3. Olha só. Assim, pois, todos os anciãos de Israel, 5:3, tá? Vieram ao rei a Hebron, foram lá, né? Ajudar. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor, e ungiu a Davi sobre Israel. Não é isso? Rei de Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebron, ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre toda Israel e Judá. Amém, gente? Entenderam? Olha o propósito do Senhor. Quando Deus tem algo na vida de um ungido, é necessário, irmãos, um tempo de preparação. Todo esse tempo da unção que o óleo foi derramado, até se tornar o que realmente Deus planejou, pode passar muito tempo. Então foi derramado o azeite no menino de 10 a 13 anos. Depois, já de um guerreiro, né, de 23 anos, mais ou menos, já que estava na batalha, como rei de Judá. E depois, rei de todo Israel, com 30 anos. E reinou depois, quanto? 40? Reinou muito. Reinou muito, né? 33 anos mais 7, é isso? Então ele reinou muito. Então teve um grande reinado, teve uma história muito maravilhosa na Bíblia, teve deslizes, também teve muita vitória. Então foi a história do rei, que foi ungido desde que era menino, mas tomou posse mesmo dessa vitória, talvez aí 15, 20 anos depois. Portanto,
quem é o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor, quem é aí uma pessoa que Deus chamou, não importa o tempo que vai demorar para a vitória chegar, tá? Ela vai chegar. Mas tem que ter paciência, seguir caminhando, seguir se esforçando, porque o chamado de Deus, ele demora esse tempo mesmo de preparação, até chegar o momento que vai acontecer essa vitória, né? De reinar sobre, como todo Israel aqui, o que aconteceu com Davi. Depois de tantas lutas, perseguições, de tudo que aconteceu, ele se tornou o grande rei, né? Que nós conhecemos, o rei Davi, que foi um escolhido do Senhor, um ungido de Deus, desde ali da sua juventude, até se tornar o grande rei Davi, que tem uma história tremenda aqui na palavra de Deus. Amém? Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebron e em Jerusalém 33. Exatamente. 70 e pouco anos reinando. Não, ele reinou 40, né? É isso? Quanto que é? 33 de Hebron, fala que no livro desse também, no versículo. Ele também reinou sobre Israel 40 anos, né? Depois do juízo. Da idade de 30 anos, Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou, né? 40 anos ele reinou. Em Hebron, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, 7 anos e meio. E em Jerusalém, ele reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então é 40, né? 40 anos e 6 meses. Ele reinou. Amém, gente? Tirou a dúvida? Vamos estar terminando então a nossa live. Pai, no nome de Jesus, assim entregamos esta palavra com o estudo, Pai, interessante para mim, para todos, para edificação, né, da igreja. Um tempo de espera, Senhor, a qual pode haver perseguições, pode haver cobrança, pode haver tudo que houve com Davi ali, desde a sua juventude até ali aos 23 anos, depois aos 30. Um tempo que durou para ele começar a reinar, e depois todo o reinado, né, que foi até lá uma idade grande já. Pai, nós apresentamos a cada um de nós que essa mensagem possa ter edificado a tua igreja, o povo, Senhor. Que a cada dia possamos aprender um pouquinho mais e assim estar buscando sempre mais e mais para a tua palavra, conhecimento, aprender. E assim, Senhor, agradecemos ao Senhor por cada irmão que nos acompanhou, cada irmã, Pai, os que estão aqui na igreja, os que estão em casa. E assim que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, a cada dia. No nome de Jesus pedimos e assim agradecemos. Amém? Amados, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos aí de casa, tá? Fiquem na paz. Estaremos de volta quinta-feira, se Deus assim permitir, para mais uma live, para mais uma mensagem, mais louvores para a igreja e todos vocês de casa. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz, Senhor Jesus.